Nessa aula vamos falar sobre alguns campos de dedicação que são importantes para crescer na carreira de compositor ou arranjador. O primeiro deles é você saber planejar. É importante que você saiba se organizar, saiba planejar, para que você consiga entregar o material na data que é necessário ser entregue. Depois você ter um ouvido treinado. É importante que você treine o seu ouvido. Faça um treinamento auditivo para que favoreça, facilite o teu trabalho composicional. No momento que você está compondo ou está planejando a sua composição, nem sempre você vai ter disponível um instrumento para estar compondo com o instrumento. Você pode estar compondo simplesmente viajando de um lugar para o outro. Você pode estar compondo no avião. Então, quanto mais treinado o seu ouvido, mais agilizará o teu trabalho. Outro ponto importante é saber escrever para os instrumentos. Saber instrumentação, quais são as capacidades dos instrumentos, onde eles soam melhor, o nível de dificuldade, de facilidade que algumas passagens possuem. É importante que você tenha esse conhecimento. Saber orquestrar, saber fazer a combinação dos instrumentos, saber combinar os diferentes planos musicais. Saber harmonia, é importante que você tenha um conhecimento de harmonia, você se dedique a isso. É um conteúdo longo, mas é um conteúdo que vai te enriquecer no teu trabalho de compositor ou arranjador. Ter cultura musical. Quanto mais cultura musical você tiver, você conhecer a história da música, né, os diferentes linguagens e estilos, mas vai favorecer você não ficar inventando a roda, você saber quais são os estilos. Se você quiser compor um determinado trabalho com uma linguagem, num estilo específico, você saber como é que aquele estilo é composto, você saber como tirar aquela sonoridade de um estilo barroco, de um estilo clássico. Alguns comportamentos que também são importantes quando se estuda composição e quando se estuda arranjo. É importante que você participe dos ensaios. Quanto mais você participar dos ensaios, melhor para o teu crescimento profissional, o teu crescimento musical. Você vai ver na prática como é que o trabalho que você fez, ele resulta, e também o nível de facilidade e dificuldade que vai gerar nos ensaios. E também os comentários dos músicos. Os músicos, eles fazem comentários que fazem a gente aprender muitas coisas em relação ao que a gente fez, o material musical que a gente fez. É importante também pôr em prática, dar a cara a tapa, ou seja, não compor e deixar a sua música guardada, não, mostrar ela, divulgar ela, tocar. Todas as músicas que eu compus, elas foram tocadas por uma orquestra, e eu aprendi muito ao assistir os ensaios e aprendi muito ao escutar o material que eu fiz. Decidir com compositor e intérprete. Se você está fazendo um trabalho de arranjo, decida aquelas questões que você está escolhendo para o teu arranjo com o intérprete, com o compositor. Não decida sozinho, porque implica muitas vezes escolha de tonalidade, implica escolhas de instrumentação, escolhas de estilo. Se o compositor, se o intérprete que está te pedindo para fazer determinado arranjo, ele te deu, digamos, um material que é uma melodia e alguns acordes para que você faça o arranjo. Se ele tem determinadas escolhas de estilo, de preferência, isso tudo vai facilitar o teu trabalho e você não vai precisar refazer caso você apresente alguma coisa e o compositor, o intérprete não gostou, porque você simplesmente decidiu por conta. Isso economiza tempo, tempo de ensaio, tempo de gravação e recursos financeiros, porque muitas vezes você fez a gravação, gastou o investimento para contratar músicos e não decidiu aquilo com o compositor não esperava que você fizesse determinados arranjos, você vai ter que refazer aquele trabalho. Contato com os músicos. É importante que você mostre o material. Se é um instrumento que você não tem facilidade ou que você não tem costume de estar compondo, mostre aquele material para o músico, para ele dar a opinião dele, se é tocável, se não é tocável, se aquilo demanda muito tempo de estudo, muito tempo de ensaio, ou se resulta da forma como você esperava. Esse contato vai fazer, inclusive, você crescer musicalmente à medida que você vai sabendo como o que você está escrevendo, está compondo, está arranjando, vai soar. Seja humilde e ouça as sugestões e desejos do compositor. Se você está fazendo um trabalho de arranjo, escute as sugestões e o desejo daquele compositor. O compositor, ele te encomendou um arranjo para uma música que ele te entregou voz e violão, ele vai ter algumas ideias, é possível que ele tenha algumas ideias, e escute aquelas ideias e tente
materializar aquelas ideias daquele compositor. Pensar criativamente. Pensar criativamente significa você ser criativo, você ser inventivo, você pensar novas formas de combinação, novas melodias. Ser criativo. Quanto mais você pensa de forma criativa, mais material musical você vai ter para os seus trabalhos. Aqui a gente não esgota os assuntos, mas eu estou trazendo aí uma lista do que é importante como comportamento, como atitude para você crescer musicalmente como compositor e arranjador. Na próxima aula vamos ver alguns arranjadores, grandes arranjadores da história da música. Até lá!